Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos falar agora sobre a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa, assim como a DVP, sofreu uma breve alteração no MCASP, oitava edição. E, em função dessa alteração, o vídeo foi atualizado. Então, o que é que eu quero que você tenha em mente na demonstração do fluxo de caixa, que isso já ajuda. Demonstração do fluxo de caixa, você quer saber todas as alterações que impactaram caixa, entradas e saídas, de acordo com 3 fluxos existentes. Fluxo das operações, fluxo das atividades de operações, fluxo das atividades de financiamento e fluxo das atividades de investimento. Ou seja, você vai pegar tudo que entrou e saiu do caixa e vai segregar nas três classificações de fluxo de caixa. Ok? Lembrando que no fluxo de caixa, na DFC, você considera o regime de caixa puro. Você só está interessado nas receitas arrecadadas e nas despesas pagas. Não interessa nada aqui de despesa empenhada e despesa liquidada. Beleza? Vamos ao nosso slide. Então, inicialmente, a demonstração do fluxo de caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxo de caixa, fluxos futuros de caixa, e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da, preste atenção, capacidade de manutenção regular do financiamento de serviços públicos. Então, olha para mim. O principal objetivo da demonstração do fluxo de caixa é saber, ter um histórico dos fluxos de caixa que são capazes de financiar serviços públicos futuros. Ou seja, a demonstração do fluxo de caixa tem relação direta com a manutenção da capacidade do Estado de manter fluxos futuros para suas políticas públicas. Volto para o nosso slide. A demonstração do fluxo de caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa no período das demonstrações contábeis e o saldo de caixa na data das demonstrações contábeis. A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. Se você voltar lá na nossa aula 01 do curso, você vai ver que isso daqui é o objetivo do RCPG. E aí vamos lá. Quais são os 3 fluxos de caixa? Fluxo de caixa das operações. São relacionados às atividades da entidade que não as de investimento ou financiamento. Ou seja, preste atenção, se um fluxo de caixa ele não se enquadra como financiamento e por investimento e houve entrada ou saída de caixa, ele é um fluxo das atividades de operações, operacionais. Próximo. Investimentos. Inclui os recursos relacionados à aquisição e alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos. Financiamento. Recursos relacionados à captação e amortização de empréstimo e financiamento. Antes de eu avançar, eu quero dar essa dica aqui, preste atenção. Tudo que entrar e sair dinheiro no caixa vai para a DFC. No entanto, se essa entrada ou saída no caixa envolver a compra ou a alienação de um ativo não circulante, aqui é o balanço patrimonial, fluxo de investimento. Se a entrada ou saída desse caixa envolver o passivo não circulante, empréstimos, financiamento, fluxo de financiamento. O que sobrar? Fluxo das operações. Agora vamos voltar para cá. Isso daqui foi uma das principais coisas que motivou a atualização da aula. Antes existia uma série de quadros, eram 5, não importa, e agora são 4 quadros. Então você tem um quadro principal, que ele sofreu uma leve alteração, que é o motivo da aula, o principal é esse. Você tem um quadro das transferências recebidas e concedidas, tem um quadro de desembolso e tem um quadro de juros e encargos da dívida. Aqui você está vendo os ingressos, né? Então, o que é que você está vendo aqui? Você está vendo aqui os ingressos, você vê que aqui a gente segue a classificação da receita corrente, tributária, contribuições patrimoniais, agropecuária, industriais, serviços. Aí que remuneração das disponibilidades, na verdade, vai ser, no caso, receita patrimonial ou
se for aplicação no controle único do Tesouro, vai ser outras receitas de capital, outras receitas derivadas e originárias, transferências recebidas. Quem são essas transferências recebidas que não são receitas? Preste atenção. Essas receitas recebidas que não são equiparadas a receitas, mas estão aqui, elas são, por exemplo, a cota, repasse, subrepasse recebido. Volta para cá. Desembolsos. Pessoal e demais despesas, juros em caso da dívida, transferências concedidas. Outros desembolsos operacionais. Quem é que vai estar aqui nos ingressos? Aí você vai ter alienação de bens, amortização de empréstimo, outros ingressos de investimento. Desembolsos, aquisição de ativo não circulante, concessão de empréstimo, outros. Beleza? Ingressos, agora a parte de financiamento. Você vai ter aqui operação de crédito, integralização do capital social de empresas estatais dependentes, outros ingressos. Desembolsos, amortização e refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamento. Casos especiais. Então, preste atenção no que eu vou falar agora. A gente viu a visão geral, agora a gente vai tratar casos especiais. Restos a pagar, depósitos e calções. Primeiro, restos a pagar. Já vou adiantar. Restos a pagar, o pagamento de restos a pagar entra na DFC. E ele vai respeitar a classificação da despesa original. Se é um resto a pagar de despesa com o pessoal, entra no fluxo operacional. Se é um resto a pagar relacionado ao pagamento referente à aquisição de um ativo imobilizado, será o fluxo de investimento. Se é um resto a pagar referente ao pagamento da amortização da dívida, será um fluxo de financiamento. Mas vamos ver o que está escrito aqui no manual. Sobre o resto a pagar, é importante estabelecer que a DFC abrange o pagamento do resto a pagar e não da sua inscrição. Para classificar o desembolso, é necessário primeiro identificar qual atividade pertence, operacional, investimento ou financiamento. Quanto à classificação do resto a pagar na referida demonstração, é necessário verificar a função da despesa referente ao resto a pagar. Caso a função não esteja na estrutura mostrada no MCASP, a mesma poderá ser incluída, já que as funções demonstradas na estrutura do demonstrativo não é exaustiva. Repasses financeiros são classificados como transferências intra ou inter. Já tinha falado disso. Depósitos. Ingressos de terceiros em nosso poder, por exemplo, como consignações. Valores restituíveis não estão abrangidos pela DFC. Isso acontece porque, nesse caso, o poder público é apenas um fiel depositário, que mais tarde será devolvido a terceiros. É importante ressaltar que esses valores estão no balanço financeiro. Aí aqui sobre quadro de transferências recebidas, transferências inter e intra, certo? E outras transferências. Você tem aqui o quadro de desembolso por função, segue as 28 funções da classificação funcional, que é válida para toda a federação. E aqui tem a questão dos juros, né? Juros e correção monetária, ok? Elaboração. A DFC deve ser elaborada pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa e equivalente de caixa no exercício de referência classificado nos seguintes fluxos: operacionais, investimento e financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença dos saldos iniciais e finais de caixa, equivalente de caixa do final do exercício de referência. A DFC deve ser acompanhada de notas explicativas, quando os itens que compõem os fluxos de caixa forem relevantes. A entidade deverá divulgar, juntamente com o comentário da administração e nota explicativa, os valores significativos de caixa e equivalente de caixa que não estejam disponíveis para uso pela entidade econômica. Então, aqui, detalhe, o MCASP, do jeito que ele está aqui, ele não fala que esse valor vai estar ou vai estar dentro ou fora da demonstração do fluxo de caixa. Ele apenas fala que esses valores restituíveis devem estar na nota explicativa, com a qual eu concordo. Entre os exemplos estão saldos de caixa e equivalente de caixa em poder da controlado, do qual se apliquem restrições. Por exemplo, depósitos terceiros. Informações adicionais podem ser importantes para que os usuários obtenham a posição financeira e da liquidez da entidade. Por exemplo, é recomendado e pode incluir montante de linha de crédito, obtidas mas não utilizadas, montante de saldo e natureza de caixa não disponíveis, descrição dos itens incluídos no conceito de caixa equivalente caixa, conciliação do caixa equivalente caixa apresentado na DFC com o valor apresentado no balanço patrimonial, justificando eventuais diferenças. Ou seja, importante, o próprio MCASP admite que pode ter diferença entre o valor no balanço patrimonial e o da DFC, com o qual eu concordo.
Por quê? Porque a DFC, no meu entendimento, ela não deve incluir os depósitos restituíveis. Ela deve incluir apenas os valores que realmente pode se contar para, digamos assim, projetar entradas de caixa para as políticas futuras, políticas públicas que eu pretendo desenvolver no futuro. E o depósito terceiro, se você coloca ele na demonstração do fluxo de caixa, você vai estar com informação falsa. Por quê? Porque você vai estar contando que vai fazer uma política pública com base num depósito que, na verdade, não lhe pertence. Então, na verdade, o depósito ele já deve sair fora aí da DFC. As transações, investimentos e financiamento que não envolvam fluxo de caixa, como as aquisições de bens e arrendamento, não devem ser incluídas nas demonstrações de fluxo de caixa. Tais transações devem ser divulgadas em notas explicativas, de modo que forneçam todas as informações relevantes. Algumas operações podem interferir na demonstração do fluxo de caixa, como, por exemplo, as retenções. Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, os saldos de caixa podem ser afetados, sob aspecto temporal. Se o ente considerar a retenção como paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste no saldo de caixa, a fim de demonstrar que é um saldo vinculado a ser deduzido. Por exemplo, se você já paga a retenção no momento da liquidação, então você já pagou uma vez ali. Quando você vai efetuar o pagamento da despesa, aquele valor da retenção já tinha saído fora. E, na verdade, você pagou pela retenção. Então, o importante é você saber o que você pagou. Se você pagou 10 mil para uma empresa contratada, e 1.000 foi de retenção. Se você pagou 1.000 antes e 9.000 depois, cuidado para não considerar só os 9.000. Você tem que considerar os 10.000. Basicamente é isso. Vamos fazer uma questão aqui. Na demonstração dos fluxos de caixa, são classificados como fluxo de caixa das operações de arrecadação das receitas. Então, vamos lá. Ele quer das operações. Serviços e receita de alienação de bens. Serviços alienação de bens fluxo de investimento. Operação de crédito, fluxo de financiamento. Receitas patrimoniais, fluxo operacional, que é o que ele quer. Serviços, fluxo operacional. Pagamento da aquisição de imobilizado, fluxo de investimento. Tributárias, fluxo operacional. Amortização da dívida, fluxo de financiamento. Tributária, fluxo operacional. Pagamento da despesa com o pessoal, fluxo operacional. Esse é o gabarito. Próximo. Aqui ele pergunta, com base nos dados, a demonstração do fluxo de caixa, no exercício de 2011, aí fala, geração líquida de caixa, investimento, financiamento, operações. Então, vamos calcular tudo. Vamos começar pelo fluxo operacional. O fluxo das operações você vai considerar quem? Operações, 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 operações. Então, vamos somar tudo isso aqui. 43 com 9, 52. 52 com 20, 72. Com 5, 77. Agora vamos pegar aqui as operacionais. Operacional, operacional, operacional. 33 mais 13, 46. 46 mais 10, 56. Menos 56. Ou seja, o fluxo operacional deu 21 mil. Positivo. Vamos agora para o fluxo de investimento. Alienação de bens é investimento. Aquisição de imobilizado é investimento. Então, eu tenho mais 10 mil. E aqui eu tenho menos 25 mil. Ou seja, menos 15 mil. E o fluxo de financiamento? Eu tenho aqui F, que é operação de crédito. E aqui eu tenho F, que é amortização da dívida. Então, eu tenho mais 7 e menos 13. Ou seja, eu tenho menos 6. O total é menos 15 menos 6 mais 21, dá 0. Mas vamos olhar agora a resposta de tudo. Geração líquida de caixa foi nula, porque foi 0. Fluxo de caixa de investimento foi negativo em menos 15. Menos 15. Fluxo de caixa de financiamento, menos 6. E o das operações, positivo, mais 21. Gabarito, D de dado. Próximo. Com base na estrutura da demonstração do fluxo de caixa, o movimento de redução do caixa das atividades operacionais é... Então, vamos lá. Para onde eu tenho que olhar? Então,
Operacionais. Então, eu tenho aqui impostos e dívida ativa, certo? Que foi o arrecadado. Pessoal ativo, 50 e 20, porque eu quero saber o pago, né? Então, só para deixar claro, ele quer redução, né? Ele não quer tudo. Então, a redução foi quanto? 70. 70. Se ele perguntasse, preste atenção, se ele perguntasse qual foi o caixa líquido das operações, seria 0. Porque você tem lá em cima tributário e dívida ativa que dá 70, com 70 embaixo dá 0. Mas não foi o que ele perguntou. Voltando para o nosso slide. Próxima questão. Ele quer o fluxo de caixa das atividades de investimento. Vamos começar pelo investimento. Então, receita com transferência intergovernamentais, isso aqui é operacional, financiamento, investimento, esse aqui não entra, operacional, investimento, que é o que ele quer, né? Ele quer investimento. Financiamento, investimento, operacional, isso aqui é um dado inútil, e desembolso com juros será operacional. Então, primeiro, vamos pegar o que é investimento. Então, eu tenho aqui receita, 22 com 14, deixa eu ver aqui, receita, tá. E aqui despesa. Então, eu tenho 22 mais 14, 36. 35 mais 12, 47. Menos 11. Vamos ver se tem menos 11 lá. Tem. Ou vai ser letra A, ou vai ser letra B. Agora eu quero o saldo total, que vai ser 48 e 52. Volta para cá. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou somar, vou ver o que é positivo. Então, eu já vou tirar isso daqui, porque esse aqui é um dado inútil, e eu já somei ali, menos 11. Eu vou desconsiderar isso daqui, 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 e eu vou desconsiderar isso daqui. Certo? Vamos ver o que sobrou, porque aqui eu já tenho 11 negativo. Então, eu tenho mais 96, mais 56, mais 10, mais 32. E eu tenho aqui menos 9, menos 32, menos 69, menos 25. Vamos lá agora. Eu vou pegar esse mais 32 aqui e vou cortar com esse aqui. 0. Eu vou pegar esse mais 10 aqui e vou cortar com esse daqui. Ficou 1000. Mais 1000. Certo? Eu vou pegar esse 69 negativo, eu vou jogar 1000 para cá. Ó. Então, aqui vai ficar... Eu vou pegar esse 56 aqui, eu vou pegar esse 6, vou deixar aqui 50. Vou pegar esse 6 aqui para cima, que vai dar 102, e vou deixar aqui 103. 103 mil. E aqui eu vou pegar emprestado esses 25 mil, vou deixar aqui menos 24. E vou deixar aqui menos 70. Para facilitar a minha vida. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar menos 70 e comparar com mais 103. Ou seja, sobrou mais 33 aqui. Certo? Eu vou comparar esses 24 que sobrou aqui e vou comparar com esse 50 positivo. Então, 50 menos 24 mais 26. Isso aqui vai me dar quanto? 33 mais 56, isso aqui vai me dar 59 mil. 59 menos os 11 lá de cima, isso aqui vai me dar 48 mil. Será que temos 48 mil? Temos 48 mil, gabarito letra A. Ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra a demonstração do fluxo de caixa. Você viu que nessa questão final, a FGV, corretamente, não considerou a depreciação, porque a depreciação nem gera fluxo de saída de caixa, mas ela desconsiderou os depósitos, calções, que é o entendimento que eu entendo que está correto. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.